ênfase será nesta fase, volto a dizer, com os anjos santos. Precisamos ter uma ideia desta realidade muito pouco conhecida. Vejam os irmãos, o que diz a palavra, no versículo 14 do primeiro capítulo de Hebreus. Não são todos eles, está se referindo aos anjos, espíritos ministradores? Então, os anjos existem como espíritos ministradores. Eles ministram. E ele disse que eles foram enviados, portanto, Deus proporcionou isto a esta terra, especialmente aos eleitos de Deus. Eles foram enviados para serviço. Mas se eu não conhecer isto, eu não desfruto deste serviço. Eu não me beneficio deste serviço. Então ele diz que foram enviados a serviço de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Todos os eleitos de Deus na história bíblica do passado, desde os judeus, a igreja primitiva, a igreja atual e a igreja futura até a volta de Cristo. Diz que eles são espíritos ministradores, eles ministram, eles trabalham em nosso favor. A maioria do povo de Deus desconhece isso. Agora veja como disse Paulo no capítulo 2, versículos 1 a 4. Por esta razão, está falando dos espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Ele diz, por esta razão, por eles existirem, por serem espíritos ministradores a nosso favor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, Paulo está dizendo, você acabou de ouvir que os anjos são espíritos ministradores a nosso serviço, então vamos nos apegar com firmeza a estas verdades, que a maioria das igrejas desconhece, e diz, e para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, no momento em que você vai entender a função dos anjos na nossa vida, nunca mais você se desviará destes conceitos e experimentará na sua vida, você vai experienciar esta relação do serviço angelical com o povo eleito do Senhor. Depois ele diz no versículo 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Então nós vamos depois nestes estudos ver como é que os anjos falam. Se eu não conhecer, não vou dar ouvidos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quer dizer, quando os anjos falaram, quem não obedeceu, naquele tempo bíblico, foram castigados. E ele diz depois no versículo 3, como é que nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando da salvação que os anjos ministram a nosso favor. Quando está falando de salvação, está falando de livramento, está falando de cura, está falando de milagres, está falando de muitas áreas que nós vamos trabalhar durante este mês. Nós não podemos negligenciar. Se você não sabe dar ordens aos anjos, você não conhece o ministério angelical, você negligencia. Nós vivemos numa cidade difícil, nós vivemos num país complicado, dominado em grandes áreas da sociedade por espíritos demoníacos. Se nós negligenciarmos os espíritos angelicais, ministros a nosso favor, muita gente não escaparia de problemas se não fossem os anjos. Depois ele diz, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada e confirmada pelos que ouviram. Depois diz o versículo de número 4, dando testemunho juntamente com eles. Agora veja o que os anjos fazem, mesmo muitos desconhecendo, sinais, prodígios, vários milagres,
por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, amados, nós precisamos de nos engajar com estas verdades desconhecidas. A Bíblia é cheia de revelações sobre esta questão. Talvez alguns aqui tenham experiência de livramentos que poderiam se transformar em situações extremamente difíceis, até de óbito, e um anjo interviu, anjos interviram, às vezes em negócios, às vezes é uma porta que é fechada, que você diz, puxa, mas eu esperava, porque Deus sabe o futuro que está lá na frente seria negativo, e Deus manda um anjo e fecha, às vezes ele abre. São situações que geram sinais, prodígios e maravilhas.